Bom, gente, boa tarde. Esse é o nosso trabalho de direito e a gente vai falar dos direitos do empregado, a equiparação salarial, aviso prévio, a licença maternidade e a licença paternidade. O método criativo que o grupo escolheu foi por meio do desenho, e é por isso que é o Drawing My Life. Só que não estou desenhando a minha vida, eu estou desenhando a vida deles. Então, Drawing Their Lives. Desenhando a vida deles. Bom, gente, agora eu vou começar a contar a primeira história para vocês. É uma série de 4 histórias. A primeira história fala de equiparação salarial. Para conseguir contar essa história para vocês, eu vou apresentar a personagem principal da nossa história, que se chama Joana. A Joana, ela tem 25 anos, ela trabalha na área administrativa, ela é casada, e a Joana passa por 2 grandes problemas na vida dela. O primeiro problema que ela enfrenta é o chefe dela, que é muito difícil de lidar. E acaba vetando muitas das propostas da Joana e sempre pegando no pé dela. O segundo problema que a Joana enfrenta, que é o problema que muitas outras pessoas também enfrentam, é o problema de o dinheiro não render e até faltar. Bom, a Joana estava um dia trabalhando no escritório e ela resolveu checar o saldo da conta bancária dela. Isso depois de ter recebido o salário e ter pago todas as contas que competem ao mês. Ou ao ano, dependendo de quantas vezes foi dividida a conta. Então, ela tava bem doidinha com o resultado que ela viu. Depois de pagar a conta de água, luz, telefone, internet, gasolina, parcela de PTA e PVU, a Joana foi checar a conta bancária e ela viu que ela tinha recebido R$2.000 naquele mês, que é o salário dela, mas que ela tinha gasto R$2.015 só para pagar essas contas. E, com certeza, a Joana ficou muito triste com esse saldo negativo dela. E ficava uma questão sempre presente na cabeça da Joana, que era como o amigo que trabalha ao lado dela, exercendo a mesma função, e tinha um padrão de vida relativamente parecido com o dela, conseguia ficar tão relaxado. Ela, que no começo do mês já estava praticamente sem dinheiro, ele parecia não se preocupar com isso, e ela estava doidinha. Mas ela nunca obteve a resposta para esse problema. Nunca não. Na verdade, ela obteve. Durante um happy hour, ela tinha saído com o pessoal da firma para ver se ela conseguia esparecer um pouco dessas preocupações com contas, e ela começou a conversar com esse amigo dela. Esse amigo dela trabalha no mesmo departamento que ela, ele inclusive entrou no mesmo período que ela na empresa. E ele exerce a mesma função que ela. E conversando com ele, depois de algumas cervejas, ela acabou soltando a pergunta de quanto ele recebe, porque ela não queria saber como ele estava tão relaxado. Ele falou, eu recebo R$2.600. E ele achava que ela também recebia R$2.600. E, bom, ela ficou bem surpresa depois de fazer essa pergunta, porque ela não recebia R$2.600, ela recebia R$2.000. Então o amigo dela, que executava a mesma função, trabalhava o mesmo período, entrou na empresa junto com ela, ganhava mais. Ela ficou extremamente nervosa com isso. E ela ficou em dúvida se ela falaria com o chefe dela ou não, porque o chefe dela não era uma pessoa fácil de lidar, e ela não sabia exatamente até onde iam seus direitos. Depois de pesquisar um pouco e tomar coragem, ela resolveu ir falar com o chefe dela. Ela chegou pro chefe dela e explicou a situação, falou que tinha um colega dela que trabalhava na mesma área, exercia a mesma função, entrou junto com ela, e ela argumentou com o chefe porque que ele recebia mais. O chefe nunca fica contente quando o funcionário tenta pedir um aumento. E ele explicou pra ela que ele apresentava melhores resultados, por isso que ele recebia mais. Só que a Joana já estava preparada para essa afirmação do chefe. Ela levou comprovantes de que o resultado deles eram bem compatíveis. E que algumas vezes o resultado da Joana era até um pouco mais positivo do que do colega dela. E ela exigiu que o salário dela fosse igual ao do colega dela. Ela falou que isso é previsto por lei. O chefe dela concordou com essa igualdade de salário entre ela e do colega dela. Então o salário dela passou de R$2.000 para R$2.600. E a Joana passou a ter bem menos problemas com dinheiro. Esse é o fim da nossa primeira história. Bom, gente, agora a gente vai começar a segunda história, a parte 2 sobre aviso prévio. Pra contar essa história, eu vou apresentar para vocês o nosso personagem principal, que é o Jorge. O Jorge é um jovem estudante de engenharia, ele tem 22 anos, ele trabalha numa empresa construtora de médio porte
E o homem que contratou ele, que é responsável por essa construtora, é um senhor que simpatiza muito com Jorge e com o trabalho que ele exerce. E sempre torce pelo melhor desse funcionário que ele preza tanto. E, bom, o Jorge, como todo estudante, ele almeja algumas coisas. Ele queria trabalhar numa empresa maior, onde ele tivesse mais oportunidade de se desenvolver e uma oportunidade também de ganhar um salário um pouco melhor. E, bom, ele resolve conversar com o chefe dele sobre a possibilidade de emprego que ele tem e algumas propostas que ele recebeu. Ele vai conversar com o chefe dele e explica a situação pro chefe. É claro que o chefe fica triste, porque ele vai acabar perdendo um funcionário que ele preza muito. Mas o chefe, conversando com ele, entende que ele tem um grande potencial. E o chefe solta o aviso prévio dele, porque dura um período de 30 dias. E ele fala, então o Jorge fala, eu vou ter que trabalhar os próximos 30 dias. Então o chefe falou, não, eu posso emitir o aviso prévio e pagar uma indenização para que você não trabalhe. Aí você vai ter um tempo para se preparar para as entrevistas e para tentar ir um pouco melhor. Só que o Jorge fica em dúvida se isso é legalmente correto. E ele tem muito medo de que se for ilegal, isso atrapalhe ele um pouco durante a entrevista. Então o Jorge ele vai atrás de pesquisar se legalmente falando isso está correto. E nada melhor do que quando ir pesquisar do que utilizar a internet, a ferramenta mais comum, que é o Google. E pesquisando, o Jorge descobre que o chefe dele pode fazer isso e ele fica muito agradecido ao chefe dele porque ele vai ter um tempo para se preparar para essa nova fase da vida dele. E, bom, gente, essa é a segunda história, o fim dela. Acompanha a próxima. Bom, gente, essa é a nossa terceira história. Ela fala sobre licença maternidade. Ela começa um pouquinho diferente das outras histórias, porque primeiro eu vou apresentar o lugar que a nossa personagem principal trabalha. Como vocês devem estar percebendo, a nossa personagem principal, ela trabalha em uma feira dessas feiras que acontecem na rua. E ela trabalha numa barraca que vende pastel. E vamos conhecer um pouco melhor essa nossa personagem principal. O nome dessa nossa personagem principal é Júlia. A Júlia, ela tem 19 anos. E como vocês devem estar percebendo, a Júlia já está grávida há alguns meses. E a Júlia, ela está bastante preocupada se ela tem direito à licença maternidade ou não, porque ela não trabalha registrada. E para resolver essa dúvida dela, ela resolve ir até o escritório de um amigo da família que é advogado. Nesse escritório, ela apresenta para o amigo da família um pouco sobre a situação dela. Ela explica que ela está preocupada se ela vai receber a licença maternidade ou não, pelo fato dela não ser registrada. E esse amigo da família, ele explica exatamente como funciona para ela, que se ela estiver contribuindo com o INSS há mais de 10 meses, ela tem direito a uma licença maternidade em equivalência à contribuição dela. E explicando isso e ouvindo isso, a Júlia fica extremamente contente. E durante essa comemoração, a Júlia acaba sentindo uma sensação estranha na barriga. Preocupado, esse amigo da família, que é advogado, resolve ligar para um hospital, para uma ambulância, vir buscar a Júlia, já que ela já está no estágio final da sua gravidez. Ela já estava próxima a entrar no período da licença maternidade, que são os 28 dias antes do parto, do parto estar marcado. E ela vai de ambulância para o hospital. E chegando no hospital, ela faz o que manda as regras, que ela faz vários exames. E o médico, ele avalia os resultados desse exame e ele explica a situação para a Júlia. Ele explica para a Júlia que os exames dela mostram que está tudo certo com o bebê e que ela está com alguns problemas de saúde que podem dificultar um pouco esse último estágio da gravidez. E ele fala que ela tem que parar de trabalhar um pouco antes desse período estipulado pela licença maternidade. E a Júlia fica preocupada, porque ela fica com medo de não receber o valor pela licença maternidade e ficar meio que desamparada. E o médico explica pra ela que ele vai emitir um laudo que fala que não é possível que ela trabalhe nessas condições que gera riscos ao bebê. E que por causa disso a licença maternidade dela pode começar um pouco antes do previsto e ter um pouco mais de dias.
A Júlia fica extremamente contente com isso. E esse é o fim dessa história. Vamos para o próximo capítulo. Bom, gente, começou o quarto e último capítulo. Ele fala sobre licença paternidade. E essa história começa numa situação que muitos de nós gostaríamos de estar. Ela começa nas férias de um homem chamado Paulo. Nos últimos dias de férias dele. O Paulo, ele trabalha como economista. Ele tem 25 anos. Ele está de férias. Nos últimos dias de férias dele, na verdade, ele é casado também. E nesses últimos dias de férias do Paulo, ele acabou recebendo uma surpresa um pouco antecipada. Que a mulher dele estava grávida e há alguns dias o filho dele nasceu. E o Paulo está extremamente contente com isso. Ele está extremamente contente com o nascimento do filho, mas ele acaba de se lembrar que as férias dele acabam amanhã. E ele resolve que ele quer saber como tá o escritório onde ele trabalha, para ver o tipo de problema que ele vai enfrentar. Então ele resolve pegar o celular e ligar pro amigo dele que trabalha nesse escritório. E o amigo dele atende o celular, parabenizando ele pelo nascimento do filho dele. E então o Paulo pergunta como tá, se ele vai enfrentar muitos problemas ao voltar pro escritório. O amigo dele não entende direito, porque o amigo dele achou que ele ia voltar só na outra semana. E o Paulo falou, nossa, mas minhas férias acabam amanhã. E aí o amigo dele explica, suas férias acabam amanhã, mas o período de licença paternidade começa depois. Aí o Paulo fica extremamente feliz, porque ele vai ter alguns dias a mais para aproveitar o filho dele, o tempo com o filho dele e ajudar a mulher dele, que seria o tempo que equivale à licença paternidade, que são de 5 dias após o nascimento. E a mulher dele também fica extremamente contente, porque ela vai ter alguém que ajude ela, que é o pai da criança. E os dois ficam comemorando. E, bom, essa foi a nossa última história. E acabou Se o que era doce. Obrigado, pessoal. That's all, folks. E, bom, quem fez o desenho, quem fez o roteiro e a narração fui eu, a Vanessa Luque de Almeida.